Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O fato de que a pessoa da qual gostava deixou plantado e preferiu chamar outra mulher para dançar afetou em muito sua autoestima, o que por sua vez, desencadeou a depressão. Esse colapso psicológico poderia ter sido evitado se Suzy tivesse começado a cuidar de si mesma com antecedência. E ela o teria conseguido se tivesse percebido mais cedo que naquele momento, estava presa em sua criança sombra, cujas crenças incluem "é tudo culpa minha e sou uma chata". Então ela poderia ter confortado sua criança sombra e explicado que seu valor permanece inalterado seja lá quem for a pessoa com a qual esse homem estivesse dançando. Em seguida, sua adulta interior poderia ter esclarecido à criança que ela caíra na armadilha da autoestima espelhada. Além disso, a adulta teria repreendido a criança por sempre se apaixonar por homens difíceis e temperamentais, pois é claro que já havia uma história entre os dois e não valia a pena estragar sua noite por causa de um cara assim. Por fim, a adulta teria procurado outra pessoa para dançar ou deixado o recinto e resolvido fazer outra coisa em cima da hora. Talvez ela tivesse encontrado uma amiga ou ido ao mesmo bar de sempre tentado se animar e se distrair conversando com amigos. Resumindo, o problema foi que Susana não percebeu a tempo, mais uma vez, que naquela noite estava no modo criança sombra e deixou que esta tomasse as rédeas da situação em vez de interferir e cuidar de si. Se você quiser regular suas emoções ou, melhor ainda, evitar certos tipos de sentimento, precisa começar a se cuidar quanto antes. Se sua criança sombra for propensa a sentimentos de abandono e de solidão, por exemplo, e você estiver solteiro, trate de evitar certos gatilhos que ativam esse sentimento mantendo-se ocupado nos fins de semana para não afundar em sentimentos negativos. Se tiver tendência ao ciúme, cuide de si mesmo planejando algumas estratégias com as quais você vai poder estar no controle desse sentimento. Por exemplo, se você e seu parceiro tiverem sido convidados para uma festa, prepare sua criança sombra de antemão para certos tipos de situação nos quais seu ciúme poderia atacar. Pense em maneiras pelas quais seu ego adulto poderia permanecer na liderança. Identifique com antecedência os gatilhos que poderiam surgir pela frente e planeje de forma estratégica como você vai se comportar. Na maioria das vezes, caímos em estados emocionais dolorosos porque não nos preparamos para situações críticas ou porque não detectamos a tempo quando a criança sombra está assumindo o controle. Alguns estados emocionais podem ser regulados se reconhecermos seus gatilhos. Por exemplo, quando quero me libertar de um vício, me certifico de não entrar em contato com a substância. Mas na maioria dos estados emocionais, faz mais sentido planejar estratégias para poder lidar com os gatilhos em vez de evitá-los, até porque muitas vezes isso se mostra impossível. A seguir, gostaria de explicar melhor como fazer isso, usando como exemplo pessoas cuja estratégia de autoproteção seja agressão-ataque, porque elas tendem a sentir uma raiva que a princípio parece incontrolável. Observação: a criança sombra impulsiva. Nas pessoas impulsivas existe uma conexão quase instantânea entre estímulo e reação. Ou seja, o espaço de tempo entre o gatilho que desencadeia a raiva e a reação é extremamente curto. Você com certeza se lembra do Miguel do começo do livro, que, por causa do refrigerante esquecido, começou a espumar pela boca. Esse é um exemplo típico de uma pessoa com essa estratégia de autoproteção. Se você é como Miguel, é fundamental que identifique as verdadeiras causas da sua raiva. No caso de Miguel, a questão não foi o refrigerante em si. De fato, sua raiva era causada pela criança sombra, que se sentiu magoada e que apresentava crenças como: nunca sou atendido e meus desejos são ignorados. Ou seja, a raiva de Miguel foi gerada por sua interpretação da realidade. Se tendemos a acessos de raiva impulsivos, é especialmente importante conhecer os próprios gatilhos porque é exatamente aí que devemos nos prevenir. Temos que interceptar a raiva ainda em seu estágio inicial ou nem sequer permitir que venha à tona, pois, se você chegar ao estágio em que o sangue ferve, não há como voltar atrás. Mas se estivermos preparados e conhecermos nossos gatilhos, o adulto interior sempre vai ter uma oportunidade melhor para reagir de forma equilibrada. Então, se você sabe que seus pais, sua colega de trabalho ou seus filhos adolescentes rapidamente o tiram do sério, você pode se prevenir com a ajuda do seu adulto interior, conscientizando-se de seus pontos sensíveis, e também,
pensando antecipadamente sobre como gostaria de reagir. Para descobrir quais são seus gatilhos, é bom refazer o exercício. Confronte a realidade, visto anteriormente neste mesmo capítulo. Tome consciência das conexões existentes entre o acontecimento objetivo e sua percepção subjetiva. É provável que você possa reduzir as diversas situações que o irritam às suas crenças negativas ou às mágoas da sua criança-sombra. No exemplo a seguir temos um caso específico. Marcos, 32 anos, teve uma infância muito difícil. Ambos os pais eram alcoólatras e violentos. Mas apesar disso, ele conseguiu se virar muito bem. Só sua impulsividade lhe causava problemas de vez em quando. Sua criança-sombra reagia de forma muito sensível quando, de alguma maneira, achava que não lhe era dado o devido respeito. Bastava um olhar, aparentemente, torto para que Marcos se sentisse provocado e achasse que estavam rindo dele. Então partia direto para o ataque verbal, que não raro culminava em agressão física. Quando conheceu sua criança-sombra, Marcos também identificou uma série de crenças negativas. Uma das mais importantes era: sou impotente. Os sentimentos de impotência e desamparo eram o que alimentava sua raiva impulsiva. Esse, inclusive, é o caso de muitas pessoas que tendem a agredir e atacar, até porque a agressão tem o sentido milenar de fazer com que nos libertemos do estado de impotência. Para aprender a controlar a raiva, Marcos teve que aprender a pegar sua criança-sombra carinhosamente pela mão e a permanecer no modo adulto, isto é, em pé de igualdade com a pessoa que aparentemente o estava provocando. Muitos dos exercícios sobre os quais já falamos neste livro o ajudaram nisso. A prática das chamadas estratégias de reflexão também foi muito útil. Ainda voltarei a falar sobre elas. Estratégias de reflexão reduzem o sentimento de desamparo subjetivo, e por isso, podem ajudar a pessoa a alcançar certa serenidade. Não é só o sentimento de inferioridade que provoca raiva, também agredimos de uma posição superior. Em toda parte, chefes descontam a frustração em subalternos, pais descontam em filhos, professores descontam em alunos, etc. E é claro, pessoas que se julgam acima ou na mesma altura que outros também atacam. A raiva costuma surgir quando as coisas não acontecem do jeito que queríamos. Para tanto, basta achar que não fomos compreendidos por nosso parceiro ou ele esquecer de tirar a roupa da máquina. A raiva é uma resposta à perda de controle. Aqui a impaciência também desempenha um papel importante, ela é, por assim dizer, a irmã caçula da raiva. Pessoas impulsivas, no geral, também são impacientes. Mas impulsividade não é algo que acontece sem mais nem menos, não é uma lei da natureza, tampouco uma fatalidade. É possível ter influência sobre a própria impulsividade, como todas as pessoas com essa disposição devem admitir se forem autocríticas. Afinal, cada acesso de raiva é precedido por um momento ínfimo de livre escolha. É por isso que a pessoa consegue manter a compostura diante do patrão, mas em casa, com a família, aparentemente não consegue. Uma cliente me contou que ela passou a controlar seus acessos de raiva graças a uma simples frase, que eu soltei uma vez, sem sequer imaginar o efeito que teria: deixa para lá. A meditação da vaca. A raiva também pode ser facilmente dissolvida pelo humor. Vou lhe contar uma breve história. Minha amiga Helena, que também é psicóloga, me acompanhou a um dos meus seminários, onde também atuou como terapeuta. À noite, estávamos sentadas confortavelmente quando ela, do nada, me pediu para imitar o olhar de uma vaca. Eu não vou fazer isso. Falei. Anda, faz, ela insistiu. Pois bem. À noite, estávamos sentadas confortavelmente quando ela, do nada, me pediu para imitar o olhar de uma vaca. Eu não vou fazer isso. Falei. Anda, faz, ela insistiu. Pois bem. Consegui fazer um olhar meio tonto por alguns segundos, até que tive que rir. Helena então me explicou que às vezes faz a meditação da vaca com seus clientes. As pessoas da região em que ela atua, a Frísia Oriental, conseguem tirar um proveito maior disso porque existem mais vacas que habitantes na região. Então, quando o cliente fazia a cara de vaca, Helena o imitava e logo depois pedia que ficasse com muita raiva.